Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título O Crescimento do Reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui. Ensina-me e usa-me. Revela-me esta palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O crescimento do reino de Deus nos foi anunciado por Jesus Cristo de forma muito clara durante seu ministério. Amém? As parábolas de Jesus, por exemplo, nos falam explicitamente sobre essa verdade gloriosa, sendo que algumas delas tratam especificamente sobre o desenvolvimento e crescimento do reino de Deus através da propagação do evangelho. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Duas das parábolas de Jesus que nos falam sobre o crescimento do reino de Deus são, primeiro, a parábola do grão de mostarda. Segundo, a parábola do fermento. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O impressionante crescimento do reino de Deus. Na parábola do grão de mostarda, o Senhor Jesus nos fala especialmente sobre o impressionante crescimento do reino de Deus. Ele compara esse crescimento à semente de mostarda. A semente de mostarda é realmente muito pequena. Os estudiosos dizem que essa semente era uma das menores, se não a menor semente conhecida pelos povos antigos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Os habitantes da Palestina tinham grande contato com essa semente. Então, os ouvintes de Jesus estavam completamente habituados ao processo de crescimento que Jesus se referiu em sua parábola. Jesus nos diz que essa semente é a menor de toda a terra. Essa declaração não deve ser entendida como expressando uma verdade absoluta sobre o assunto, mas simplesmente uma verdade proverbial que tem por objetivo constatar a pequenez da semente com o tamanho do arbusto que nasce dela. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Esse exemplo se encaixa perfeitamente no paralelo do crescimento do reino de Deus. Quando usou esse exemplo, o reino de Deus, anunciado por Cristo, parecia ser insignificante. Naquele contexto, Jesus era um homem conhecido por seu filho de um carpinteiro. Ele era seguido por um pequeno grupo formado
majoritariamente por simples galileus. Seu ministério itinerante era amparado principalmente por mulheres. Como seria possível que a mensagem anunciada por ele fosse propagada em todas as partes do mundo? Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Além disso, tão logo o Império Romano começou a perseguir os seguidores de Cristo. Então, como esse reino de Deus que começou de forma tão modesta, poderia resistir ao maior império do mundo? Aos olhos humanos, o crescimento do reino de Deus não fazia qualquer sentido, mas a semente germinou e um grande arbusto cresceu. Roma caiu, mas o crescimento do reino de Deus continua avançando. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A ação invisível do reino de Deus, em certos sentidos, a ação e o crescimento do reino de Deus pode até parecer invisível, mas isso não significa que ele não esteja agindo e avançando neste mundo. Jesus nos falou exatamente sobre esse aspecto na parábola do fermento. Essa parábola trata do crescimento interior do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Na mistura de uma massa, muitas vezes uma pequena quantidade de fermento é imperceptível, mas o fermento está ali, penetrando, agindo e impactando a massa inteira. Assim também ocorre com o reino de Deus. Ainda que alguns julguem a sua ação como sendo insignificante, o crescimento interior do reino de Deus continua. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Esse crescimento pode ser invisível aos olhos de muitos, mas ele culmina em resultados visíveis e grandiosos, como o grande arbusto que tem origem na pequena e insignificante semente da mostarda. Seja em sua forma visível, seja em sua forma invisível, o crescimento do reino de Deus continuará até alcançar toda a sua plenitude no glorioso dia da vinda de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E que essa palavra fale em nossos corações. Deus os abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.